tempo, e eu acredito que moldou muito como que eu vejo a ciência hoje, que ela deve ser mais inclusiva, ela deve incluir mais mulheres, deve incluir outras minorias, outros grupos, não? E ao mesmo tempo, ela também deve ter um compromisso com a comunidade, de estar sempre conversando, dialogando com a sociedade, pois é a sociedade que está mantendo também a nossa universidade. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou Matheus Lacerda, coordenador de comunicação externa da Anglo American no Brasil. Estou de volta com vocês hoje para trazer um episódio muito especial. Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, destacamos a presença feminina na ciência, na indústria e na inovação. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, apenas 29% dos cargos de liderança nas indústrias do Brasil são ocupados por mulheres. Além disso, só 14% das empresas têm áreas específicas dedicadas à promoção da igualdade de gênero no local de trabalho, e apenas 5% contam com orçamento próprio. Também de acordo com dados divulgados no último relatório da Unesco, as mulheres apresentam apenas 28% dos pesquisadores no mundo, e essa é uma diferença que aumenta ainda mais em funções de gestão. No entanto, é muito importante que a gente reconheça que essa realidade está mudando, e nossas convidadas de hoje são prova disso. Elas desafiam essas estatísticas e estão liderando o caminho para uma maior representatividade feminina na ciência, na indústria e na inovação. Suas histórias e conquistas são um testemunho do potencial ilimitado das mulheres em alcançar grandes feitos em campos que antes eram considerados predominantemente masculinos. Sejam bem-vindas, Adelita Quenet, gerente de produção na Anglo American no Brasil. Olá, Matheus. Olá a todos e todas. É realmente um prazer estar participando desse maravilhoso podcast. Nayara Nascimento, engenheira de processos na Anglo American. Olá, Matheus. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, agradeço muito pela oportunidade, vai ser um prazer estar aqui com vocês. E também Noélia Rojas, que é bacharel em Física e mestranda em Astrofísica na Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, Matheus. Estou muito feliz de ser convidada e estar aqui compartilhando um pouco da minha vivência com vocês. Muito obrigado, é um prazer para nós contar com vocês aqui para esse bate-papo. E para você que nos acompanha aí na sua casa, no seu celular, já deixa seu like e ativa o sininho na sua plataforma de áudio para saber sempre que um novo conteúdo estiver no ar. Fique com a gente até o final, pois esse é o Conversas que Inspiram. Para começar, gostaríamos de reconhecer a importância do Dia Internacional das Mulheres e como essa data ressalta a busca contínua pela equidade de gênero. Na ciência e na indústria, em particular, a presença feminina tem sido fundamental para avanços significativos. Então, meninas, eu gostaria de saber como vocês percebem a evolução do cenário da participação feminina nessas duas áreas ao longo dos anos e quais são os desafios que ainda precisam ser superados para alcançar uma verdadeira igualdade de gênero nesse campo. O que você acha, Noélia? Então, Matheus, a participação feminina na ciência, ela geralmente não é muito estimulada. E eu falo isso, por exemplo, desde quando nós somos meninas, aquelas carreiras científicas, elas não são visadas como um futuro para nós mulheres, né? A área da física, matemática, até engenharias. Sempre a sociedade coloca um peso maior naquelas profissões que exigem um cuidado, né, das mulheres e não veem elas também como profissionais que podem estar atuando em áreas de decisão, de ciências mais duras mesmo, né? Então eu acredito que desde o início as mulheres elas não são incentivadas a isso. Isso já é um obstáculo, né, que faz com que muitas delas deixem de seguir essas áreas.
E mesmo quando elas adentram, né, na carreira científica, dentro de uma graduação ou de uma pós-graduação, existem vários tipos de violências ocultas, pequenas, ao longo do dia a dia, né, que mostram muitas vezes que as mulheres, elas não têm tanta razão no que dizem, ou elas podem dar uma ideia, e aí ela é ignorada, e depois um homem dá a mesma ideia, e aí eles acatam a ideia dele por ser um homem, né. Essas coisas vão acompanhando ao longo do trilhar acadêmico. Um ponto que eu acho extremamente importante de frisar nessa questão das mulheres na ciência é a questão da maternidade, que ela antigamente não estava sendo tão discutida, porque muitas mulheres, quando elas estão na graduação, na pós-graduação, elas têm dificuldade de continuar, porque elas precisam ser mães, precisam trabalhar, ainda tem as questões domésticas, os afazeres domésticos do dia a dia em casa, né, que geralmente elas acabam tendo esse tipo de trabalho. Aí elas muitas vezes abandonam, elas não têm um apoio, porque elas precisam também estar produzindo sempre. Esse é um problema que ultimamente não estava sendo muito discutido, a questão de dar uma estrutura para mulheres mães cientistas, que elas continuem avançando nas suas carreiras e, ao mesmo tempo, podendo formar uma família, porque para os homens, geralmente, essa não é um problema, eles se tornam pais de família, eles conseguem evoluir em suas carreiras, e isso acaba sendo um problema para as mulheres, né. Nos últimos anos surgiu um movimento que é o Parenting Science, que ele discute na ciência a questão da paternidade, da maternidade, e estudam como isso afeta os brasileiros, né, as mulheres brasileiras, e tentam encontrar formas de dar um apoio para essas mulheres, para que elas consigam seguir carreira científica. Então, eu acho que é muito interessante esse tipo de debate, e ele está evoluindo, mas ainda há muito que precisa ser feito. Mas é muito bom que esse tipo de discussão ela já está em pauta. Nós estamos olhando para as mulheres, para as mães, de uma forma diferente de anos atrás. Matheus, e complementando e reforçando, né, o que a Noélia acabou de nos mencionar, se a gente olha para o passado, né, mesmo sendo incentivadas a não ocupar esses espaços, a gente ainda viu alguns poucos exemplos, né, de mulheres que avançaram e tiveram importantes conquistas, como é o exemplo de uma química física muito conhecida, que é a Marie Curie, né? Então, ela foi uma física e uma química que conduziu importantes pesquisas sobre a radioatividade. Então, para mim, isso nos mostra que o potencial sempre esteve presente ali, mas faltava oportunidade, faltava reconhecimento. E hoje a gente vê que a participação feminina nesses cenários, né, avançou um pouco, mas a gente ainda tem vários desafios que ainda persistem. Então, temos disparidade de gênero em termos de acesso a oportunidades, reconhecimento, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, que a Noélia também comentou muito bem. Então, tão importante quanto a gente fomentar esse desenvolvimento e esse reconhecimento, a gente precisa também dar o suporte necessário para que elas consigam desempenhar bem, com tranquilidade, de forma segura, o seu trabalho, né? Então, acho que é muito importante a gente ter um ambiente mais acolhedor e respeitoso que valoriza essas diferenças. O caminho ainda é longo, mas a gente está no caminho certo e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá ainda. E colaborando também na conversa, eu gostaria de trazer um pouco da minha experiência, né? Eu tenho 42 anos de idade, sou mãe de 2 crianças. Eu comecei na mineração aos 23 anos, estou quase completando aí 19 anos de mineração, 19 anos na Anglo American, sempre na mesma empresa. E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco dessa evolução aí ao longo do tempo. Então, quando eu olho para essa jornada, no passado, nós mulheres tínhamos que nos adaptar ao ambiente da mineração. Hoje eu vejo um movimento diferente, né? Isso vem se consolidando aí ao longo dos anos, que é a indústria e a mineração, especificamente aqui falando, tem buscado se adaptar para receber diferentes públicos, não somente as mulheres. Então, a gente passa aí por questões de estrutura, como banheiros, vestiários, por exemplo. Eu me recordo que no passado a gente não dispunha de banheiros femininos em todos os postos de trabalho, né, próximos a todos os postos de trabalho.
eu lembro das pessoas comentarem que era como se isso fosse uma necessidade exclusivamente feminina. E a gente precisa se questionar, não somente mulheres precisam de banheiros, banheiros bons, banheiros limpos, organizados, todos nós precisamos, não é uma questão só feminina. Além disso, tem também as questões comportamentais. A gente vê aí como a nossa colega Noélia trouxe na fala dela, as dificuldades, né, da mulher de poder expressar suas opiniões e essas opiniões serem aceitas pelos seus colegas. Realmente continua ainda sendo um desafio, e é um desafio muito relacionado ao machismo estrutural, né? Infelizmente é uma realidade. Muitas vezes nós mulheres temos esses viés inconscientes que trazemos desde a infância, da nossa criação, e realmente assim a gente precisa estar o tempo inteiro consciente desses comportamentos, desses pensamentos, dessas emoções, trazendo isso para o lado racional, para a gente poder combater de uma forma positiva. E eu tenho visto também nessa questão de como as empresas estão se adaptando a trazer mais mulheres para a mineração, a mais programas de desenvolvimento de liderança feminina, mais rodas de conversa sobre o assunto. Então, quanto mais a gente movimentar o tema, dar voz às mulheres, mais a gente vai conseguir ir quebrando essas barreiras e tornando a nossa indústria, o nosso espaço científico, que seja, né, o mais humano para todas as pessoas, não somente as mulheres. Perfeito. Enquanto homem aqui, né, e vendo a potência da fala de vocês três, eu queria, inclusive, pedir desculpas, porque no enunciado da pergunta eu chamei vocês de meninas. Talvez, Adelita, seja força do hábito, talvez seja um pouquinho, né, uma partezinha ainda desse machismo estrutural, talvez seja pela dinâmica e a proximidade do bate-papo, mas eu acredito que algumas falas, algumas brincadeiras em alguns momentos, elas reforçam essa cultura que a gente precisa desconstruir. E aí, para seguir na nossa conversa, Nayara, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre um projeto que você está conduzindo, né, está envolvida aqui na Anglo-América, que é sobre o desenvolvimento de uma planta de lixiviação. Esse projeto motivou a conquista do Prêmio de Empresas do Ano no setor mineral, na categoria Inovação. É um trabalho que tem um grande potencial para a nossa operação de níquel, e eu imagino que tenha aberto novos horizontes também para você. Você poderia nos contar um pouco mais sobre esse projeto, sua atuação, e para começar, principalmente assim, se você fosse contar na sua casa, às vezes para sua mãe, para os seus avós, para quem não entende nada de mineração, o que que é lixiviação? Tudo começou em 2019, quando eu entrei na Ângulo através do programa Jovens Profissionais. E nesse programa, cada jovem profissional tem o desafio de apoiar na condução de um projeto, né, que busque solucionar um dos nossos gargalos e que esteja alinhado aqui com o nosso propósito e com os pilares da nossa estratégia. Então, alinhado a isso, um dos calcanhares de Aquiles, né, vamos dizer assim, das nossas unidades de níquel é a queda do nosso teor de níquel nos últimos anos. E isso compromete diretamente a longevidade das nossas operações. Então, essa queda de teor, né, ela é um processo natural, mas que exige de nós esforços para a gente buscar alternativa para mudar esse cenário e ir de encontro com o nosso propósito, né, que é o de reimaginar os nossos processos atuais, buscando proporcionar um impacto positivo nos locais aí onde a gente atua. Então, de todo esse contexto, foi aí que surgiu o projeto da planta de lixiviação de níquel, né? E como que a gente consegue reverter esse cenário e aumentar a longevidade das nossas operações com esse projeto? Existem alguns minérios aqui na nossa mina de Barro Alto que eles não possuem características químicas que permitam processamento na nossa rota atual, aqui a rota pirometalúrgica, mas eles podem ser processados por rotas hidrometalúrgicas, e a lixiviação é um processo contemplado por essa rota, né? Para facilitar o entendimento, né, sobre o que é a lixiviação, eu gosto de usar uma analogia. A lixiviação é como a gente preparar um café. Quando a gente vai fazer o café, a gente aquece a água e a temperatura mais elevada ajuda a extrair a cafeína ali do pó, né, que está presente no pó de café. Então, com a lixiviação é muito parecido. A gente usa calor,
água e alguns agentes químicos que a gente chama de agente lixiviante para promover a captura do níquel e de outros metais que estão presentes ali no minério. Então, com o processamento desses minérios, né, que hoje estão estocados, que a gente não utiliza, mas que eles têm níquel ali na sua composição, a gente pode aumentar o teor de níquel na alimentação das nossas plantas e assim favorecer a produção atual e aumentar a longevidade das nossas operações. E falando um pouquinho de como foi minha atuação ao longo do desenvolvimento desse projeto, né? Eu fiquei responsável junto com o time por conduzir os experimentos, os testes para validar tecnicamente a rota proposta. Então, tudo começou em escala de laboratório, lá em 2019 também, quando eu entrei. Então, a gente passou aproximadamente 2 anos desenvolvendo os testes, experimentando várias condições, e tudo foi muito baseado em estudos a partir de referências bibliográficas que nós fizemos, né? Eu reforço a importância que a ciência tem no nosso dia a dia, né? Nos ajudando a desenvolver novas tecnologias e impulsionando essa inovação. Então, com os bons resultados, né, que nós atingimos em escala de laboratório, nós construímos uma planta piloto para testar o processo de lixiviação numa escala um pouquinho maior. Então, a gente ficou ali entre a escala de laboratório e a escala industrial. E essa planta foi instalada dentro de uma universidade, que é a Universidade Federal de Goiás, que fica localizada em Goiânia, né? E assim, é algo muito bacana porque essa parceria entre a universidade e a empresa, ela está promovendo a cooperação técnica e científica ali por meio dessa parceria. E aproveitando o gancho para responder a próxima pergunta, né, sobre o que o projeto me proporcionou. E vai muito de encontro com o tema da nossa conversa aqui. Então, fortalecendo a nossa presença na indústria e também na ciência, eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado e conduzir uma pesquisa integrando esse ambiente acadêmico com o ambiente da indústria. Eu sou extremamente grata à Anglo por isso, aos meus gestores da época por terem me proporcionado essa oportunidade, e meus atuais gestores também por continuarem me incentivando a seguir em frente. E assim, não é fácil conciliar, isso é um fato, mas não é impossível, né? O fato, acho que da gente fazer o que a gente gosta é o que dá energia para a gente encarar os desafios e seguir em frente. Então, só fechando sobre como está o status atual do projeto agora, né? O projeto segue em desenvolvimento de alguns testes finais para então a gente poder avaliar a viabilidade da implantação de uma nova rota aqui nas operações de níquel. Então, é uma satisfação muito grande, assim, de fazer parte da equipe desse projeto, e eu ressalto que tudo que foi atingido em termos de resultados até então foi graças à colaboração, ao esforço de muitas pessoas que foram envolvidas e de times aí que estão envolvidos com a gente. Enquanto você falava, né, eu fiquei aqui pensando na importância aí do mundo acadêmico, de você, às vezes, aprofundar. Você trouxe né, a relevância das referências bibliográficas, os estudos que outras pessoas fizeram que contribuíram para a gente começar dentro de uma sala, a gente pode dizer assim, né, numa escala de laboratório. Depois a gente cresce um pouquinho e vai quase para um quintal grande para fazer aí essa segunda etapa de testes do projeto até a gente chegar lá na escala industrial. Eu acompanhei como ouvinte o episódio 8 da primeira temporada do nosso podcast, que falava sobre combate a queimadas. E naquele episódio de combate a queimadas, nasceu a ideia da gente trazer um episódio sobre mulheres na ciência. Quando a gente estava falando de queimadas, de preservação ambiental, a robustez, a inteligência, a sagacidade, o dinamismo das participantes, que eram mulheres da ciência, que traziam todo o seu conhecimento para a aplicação, como isso foi inspirador e trouxe, inclusive, a ideia desse episódio que a gente está gravando hoje. E aí, Adelita, eu queria te perguntar um pouco sobre como a sua trajetória na indústria da mineração, lá desde o início, como engenheira de minas, e até agora, né, na sua posição atual, como gerente de produção de níquel em Condebin, tem contribuído para promover a equidade de gênero e incentivar mais mulheres a seguirem aí na carreira técnica, né? Vocês falaram na área de exatas, para cada vez mais engenheiras ou outras formações bem técnicas que antes eram muito mais dominantes pelo público masculino nas cadeiras das faculdades, para que elas possam trilhar sua carreira, se enxergar naquela posição e batalhar aí para conquistar, né, seus objetivos e o sucesso profissional. Eu tenho buscado aí me esforçar em abrir caminho para as mulheres,
nesse aspecto aí, não só relacionado à parte técnica, mas a parte de gestão também, né, que são carreiras aí diferentes, que podem caminhar juntas, e eu busco compartilhar minha experiência, compartilhar também casos de sucesso, casos de não sucesso. Tudo isso gera aprendizado, faz com que a gente vá compartilhando aí insights e também frutifica esse diálogo, né, que é isso que a gente quer construir. Eu costumo também orientar algumas mulheres, costumo também conversar sobre a importância do autoconhecimento, a importância da inteligência emocional. Lógico que não somente para as mulheres, para seres humanos, mas no caso das mulheres a gente precisa trilhar essa jornada com mais intenção, trazendo esses elementos para a nossa atuação, principalmente no campo da gestão. São competências que a gente precisa buscar equilibrar, né? Por exemplo, né? Geralmente o comportamento masculino na gestão ele é mais diretivo, né? Ele é mais faça, realize, né? Tem essa postura mais enérgica. A mulher não, a mulher costuma ser um pouco mais doce, né? Um pouco mais ali acolhedora com palavras. Então, como dosar isso de uma maneira que fique equilibrada e de maneira intencional? Posso ser diretiva, sem deixar de lado a minha marca da doçura e da meiguice. Isso foi um aprendizado que eu tive, né, ao longo dessa jornada e que eu busco sempre compartilhar com as minhas colegas. É interessante, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim no estereótipo. Eu já conheci muitos homens que eram doces e completamente sensíveis na hora de, às vezes, passar uma orientação um pouco mais diretiva ou de dar um feedback ali, né, de alguma coisa que não deu certo, e mulheres muito mais firmes, mas que a gente, às vezes, tem uma visão um pouco geral, né, não é generalizando, mas é pegando, assim, normalmente o que acontece. E aí eu fico, né, feliz de ver que você tem conseguido conquistar seu espaço numa carreira que a princípio, né, na parte técnica era predominantemente masculina. Estamos trabalhando para mudar esse cenário e depois como gestora, conseguindo incentivar seus times, trabalhar com seus times para que eles cresçam, se desenvolvam, entreguem os resultados, porque é importante, mas sem perder a sua característica, a sua essência de uma forma tão doce. Adelita, e assim, só complementando, eu tenho o prazer de estar mais próximo, de conhecer ela, né, de pertinho, então para mim, assim, você é uma inspiração. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião e você reforçou esse ponto que a gente não tem que se moldar ao nosso ambiente, né, a gente tem que ser realmente quem a gente é. E quando a gente faz isso, a gente mostra o melhor que nós podemos ser. Então, para mim, você é uma inspiração aqui dentro, tá? Nayara, muito obrigada pelo carinho nas suas palavras. E é um prazer trabalhar com você aqui na Anglo-América. E eu queria só, assim, fazer um pequeno adendo. É preciso ter coragem para se posicionar dessa forma. É um convite que eu faço, né, para as minhas colegas, faço aqui para você, Nayara, para a Noélia, que a gente realmente continue tendo essa coragem. Prazer estar aqui com vocês. Dá até um calorzinho no coração, né, gente? Acredito que você não estava esperando por essa. E uma outra coisa, antes de trazer uma pergunta para você, Noelle, que enquanto a Delita falou, a Delita, você citou a importância da gente compartilhar os insucessos também, porque minha mãe sempre me falou, meu filho, aprende com o erro dos outros, porque dói muito menos. Então, a gente conhecer o que não deu certo é também importante para a gente saber um pouco mais, ou talvez outras opções de caminhos a seguir. E Noélia, falando um pouco mais agora sobre ciência, traz para a gente quais foram os momentos mais marcantes em sua jornada na astronomia e como que isso moldou o seu compromisso com a educação científica e a divulgação do seu conhecimento astronômico. Durante toda a minha graduação, participei do grupo de astronomia da UFMG, que é um projeto de extensão que leva a astronomia para a comunidade, para escolas, diferentes públicos. Um dos momentos mais marcantes que eu tive nessa experiência foi o de atender turmas do ensino de jovens e adultos, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer
muitas senhoras que tinham largado a escola, que precisaram se dedicar na criação de seus filhos, trabalhar para sustentar as famílias, e elas deixaram para depois continuarem seus estudos. E muitas senhoras com muita força de vontade, elas estavam lá estudando, correndo atrás de ter mais conhecimento, de se aprimorarem. E para mim foi uma honra poder estar compartilhando um pouco do conhecimento que a universidade nos proporcionava também para essas mulheres e para a comunidade no geral. Então, essa foi um dos momentos mais marcantes, assim, durante toda a minha jornada nesse grupo, e eu acredito que moldou muito como que eu vejo a ciência hoje, que ela deve ser mais inclusiva, ela deve incluir mais mulheres, deve incluir outras minorias, outros grupos, não? E ao mesmo tempo, ela também deve ter um compromisso com a comunidade, de estar sempre conversando, dialogando com a sociedade, pois é a sociedade que está mantendo também a nossa universidade, permitindo que a gente continue fazendo pesquisa e continue contribuindo com o nosso país. Quando a gente vê de uma forma tão clara o impacto positivo que a gente traz na vida das pessoas, é quando a gente reconhece que vale a pena, né, todo o esforço. Tenho certeza que toda essa formação robusta que todas vocês três têm demanda uma dedicação, né? Muitas vezes tem que dar aquele 110% para concluir ali um trabalho no curso, entregar a tese. Não é fácil, o caminho ele é tortuoso, mas quando você vê a representatividade que esse seu trabalho, que a sua dedicação traz para a vida das pessoas, eu não tenho dúvida que é uma grande recompensa. Quando eu era criança, o meu sonho era ser cientista. Não sei eu não lembro o que naquela época, eu com 6, 7 anos, sei lá, o que ser cientista representava para mim. Ao longo da vida eu mudei de objetivo e me tornei um publicitário, mas eu já tive o sonho de ser cientista e hoje eu vejo com muito orgulho e reconheço muito, assim, né? Vejo vocês falando das iniciativas que desenvolvem em áreas distintas com brilho nos olhos, tá? Então, Adelita, Nayara, Noélia, a gente está chegando ao final já do nosso bate-papo. Foi muito bom conversar com vocês, aprendi muito, me inspirei demais. E agora que a gente está na reta final desse episódio do podcast, a gente tem um quadro que chama Inspira e Ação. Vamos falar um pouco de conquistas e sonhos, né? Eu sei que ao longo do nosso bate-papo vocês já trouxeram ali alguma pincelada sobre conquistas e falando também de sonhos, né? Eu queria saber qual foi a maior conquista ou superação em sua vida até agora e como isso impactou a pessoa que você é hoje. Você quer começar, Nayara? Parece muito simples o que eu vou comentar aqui, mas eu lembro como se fosse ontem o meu primeiro dia de trabalho. Eu estava muito feliz, ansiosa, entusiasmada, e assim, é uma motivação que eu levo até hoje, né? Recordar do quão feliz eu estava no dia que tudo começou. E eu faço o que eu gosto, e eu acho que isso é extremamente importante para que as mulheres, né, tenham bem claro que elas podem fazer o que elas quiserem e elas têm capacidade para isso. Noélia, você quer falar um pouco sobre essa sua maior conquista ou desafio superado? Bom, para mim, o maior desafio a ser superado foi conciliar meu último ano de graduação com iniciação científica. Então, estava com um pé na pesquisa, um pé na extensão, um pé nas minhas matérias, fazendo as seleções, e eu ainda no meio disso tudo escrevendo artigos. E então, para mim foi uma prova de que eu conseguiria, né, fazer isso tudo ao mesmo tempo, fazer bem feito. Após passar esse período todo, eu consegui ter um artigo em que eu era a primeira autora, que eu falava um pouco sobre o nosso trabalho ali de divulgação em astronomia. Fui para São Paulo, recebi um apoio financeiro para isso dos órgãos da UFMG, e aí eu consegui publicar ainda em um artigo em uma revista muito legal sobre educação. Foi uma forma de culminar, né, todo esse trabalho que foi desenvolvido ao longo de todos os anos, e uma prova de que posso continuar fazendo várias coisas ao mesmo tempo daqui para frente.
Excelente. E você, Adelita? Ainda na graduação, eu acreditava que jamais eu seria profissional num papel de liderança e mãe ao mesmo tempo. Eu não conectava essas coisas. A vida nos leva, né, por diversos caminhos. Trabalhando na empresa, eu conheci meu marido e nós tivemos aí 2 filhos lindos. Me deparei que isso foi uma superação, né, foi um paradigma que eu quebrei aí com a minha própria história, e a maternidade, ela me proporcionou desenvolver habilidades incríveis, que eu valorizo muito, valorizo em mim, valorizo em colegas que também são mães, e como isso casa muito bem com o papel de gestão. Hoje eu tenho, sob a minha responsabilidade, uma equipe em torno aí de 280 pessoas. E aqui só um parêntese, cada mulher com a sua vivência, com o que ela traz de diferente, enfim, precisa ser valorizada no seu papel. É isso aí, Adelita. Aí agora, Noélia, Nayara, conta pra mim, se vocês pudessem realizar um sonho extraordinário e que você ainda não alcançou, qual seria e por que ele é tão significativo para você? Quer começar, Noélia? Um sonho que eu tenho grande é de continuar, né, trilhando essa carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, poder finalizar, me especializar, mas de alguma forma poder também estar ligada a movimentos que estão contribuindo com a sociedade. De alguma forma, com toda essa experiência que eu tive, tentar fazer esse casamento entre a universidade e a sociedade, para que as outras pessoas elas também possam se inspirar, né, inspirar com a astronomia, olhando para o céu, o olhar de uma pessoa que pela primeira vez ela coloca ali o olho no telescópio e vê Saturno, vê um aglomerado, estrelas, é algo tão único que eu gostaria de continuar levando esse tipo de trabalho espalhando, que eu acredito que ele deve se multiplicar, não só na astronomia, mas em outras áreas, e que as pessoas elas possam se encantar da mesma forma que eu me encantei. Sinto que eu tenho um grande dever social. Pela sua formação, astronomia, eu imaginava que quando perguntasse seu sonho extraordinário, seria ir para o espaço, pisar na Lua, que é uma coisa sua, sabe? Trabalhar na NASA, que é uma coisa sua, individual. E não, a sua resposta foi de como você, com seu conhecimento, sua atuação, pode causar impacto no outro. E aí, Nayara, você tem algum sonho que você gostaria de compartilhar conosco? É se fazer presente com a minha família, próximo das pessoas que eu amo e fazer com que eles tenham uma vida mais confortável. Acho que eles estando felizes, eu estarei também, independente do que acontecer, onde eu estiver. E no âmbito profissional, já que nós comentamos, né, sobre ele aqui, sobre o projeto que eu estou fazendo parte, eu ficaria muito feliz se eu tivesse aqui no dia da instalação da planta de lixiviação aqui nas nossas operações de níquel. Então ia ser extremamente gratificante, assim, eu ver um projeto que eu vi nascendo, sendo concretizado, e como resultado de um esforço de muitas pessoas, de muitos times que foram envolvidos. Então eu me considero como parte dessa história e se tudo der certo e vai dar, eu quero estar aqui nesse dia. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, Adelita, não sei se você gostaria de compartilhar um sonho, ou então eu queria abrir para você a oportunidade de falar uma palavra, uma frase inspiradora, para a gente deixar essa mensagem forte aí na cabeça de quem está nos ouvindo. Ô, Matheus, eu também tenho um sonho. Fiquei encantada em ouvir o sonho das minhas colegas aqui, muito lindo, da Noélia, né, o da Nayara. E eu lembrei dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, o Miguel, de 10 anos, e a Alice, de 6 anos. E o meu sonho, portanto, é vê-los trilhar suas carreiras, suas vidas, de uma forma livre, de uma forma espontânea, fazendo o que gostam, tendo acesso a oportunidades. E principalmente, no caso da minha filha, Alice, que ela possa experimentar desafios positivos, que essa página que a gente viveu, né, e ainda vive atualmente com relação a mulheres na liderança, mulheres na ciência, que ela já tenha sido superada, né, essa página, e a gente consiga
ter um ambiente mais acolhedor, mais propício ao crescimento, onde ela, minha filha e outras mulheres e outras meninas possam exercer aí o seu pleno potencial. E eu gosto sempre de frisar, não só as mulheres, mas os homens também, porque é muito bom ter os homens ao nosso lado, os homens têm um papel importantíssimo, né? E eu acho que juntos a gente se complementa e torna o nosso mundo melhor a cada dia. Fantástico, Adelita. Eu tenho também um rapazinho de 10 anos, o Gabriel, e enquanto pai, o que eu tento fazer é trabalhar com o Gabriel para que cada vez mais o mundo esteja receptivo, amigável para todos os tipos de diversidade, para todos os grupos minorizados. Cada vez mais, né, respeito pelo outro, pela diversidade. E a gente vê, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Anglo-América, porque eu acho que a gente consegue ver aqui dentro e a gente vê também fora, né, no mercado, o quão a diversidade é importante para a gente ter ambientes mais saudáveis, mais seguros, né, falando em segurança psicológica, onde as pessoas tenham liberdade para se manifestar, para ser quem elas realmente são. Noélia, Nayara, Adelita, mais uma vez agradecer muito a presença, a participação de vocês, aprendi demais, e para a gente encerrar o nosso episódio, eu quero citar o Erasmo Carlos, quando na música, né, Mulher, ele fala, né, ele começa falando, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. E no final ele fala, né, trazendo que o tanto que a gente falou de academia, né, de conhecimento técnico e de escola, ele fala que na escola em que vocês foram ensinadas, eu jamais tirei um 10. Eu sou forte, mas não chego aos seus pés. Então, muito obrigada. Eu não tenho dúvidas de que vocês, mulheres, podem estar onde vocês quiserem, porque enquanto homem, eu vejo que o potencial de vocês é gigante. E sou um grande admirador, um fã. Obrigado mesmo pela presença e participação de vocês. Bom, e a você que está nos acompanhando até aqui, obrigado, né, por ouvir e acompanhar o Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Lembre-se de seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida e de ativar o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. Para conhecer mais sobre a Anglo-América, acompanhe também os nossos perfis em suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.